Senhor, meus irmãos, amém? Bom estar na casa de Deus, louvar o nosso Deus, reconhecendo que Ele é Senhor da nossa vida, da nossa história, e sem Ele nada somos e nada podemos fazer, Deus nos criou para Ele mesmo, e sem dúvida nossa vida só tem sentido quando nós vivemos para o nosso Criador que nos criou. Mesmo sentados, mas mesmo com a mesma reverência à palavra de Deus, eu queria que você abrisse em Ruth, capítulo 1, a partir do verso 15. O livro de Ruth, capítulo 1, a partir do verso 15. Livro de Ruth, capítulo 1, a partir do verso 15. Vamos ler do verso 15 ao 18, depois o capítulo 2, verso 1 em diante. Capítulo 1 de Ruth, verso 15, diz o seguinte: Disse Noemi: Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não insiste para que eu te deixe, me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Aonde quer que tu pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada, e faça-me o Senhor o que bem me aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com Ruth. Capítulo 2, verso 1. Tinha Noemi um parente de seu marido, o senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e eu vou apanhar espiga atrás dos segadores. Ela lhes disse: Vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores, e por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam eles: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é essa moça? Quem é ela? Respondeu o servo: Esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Diz-me ela: Deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Então veio ela, e desde a manhã até agora está aqui apanhando espigas. Oremos ao nosso Deus. Deus, graças te damos, Pai, e pedimos que o Senhor venha continuar a falar aos nossos corações, assim como o Senhor tem feito através das canções que foram entoadas. Ó Deus, que teu Espírito venha ter plena liberdade no nosso meio, falando aos nossos corações conforme a necessidade de cada um de nós. Estamos com o coração aberto para ouvir a tua voz, no nome de Jesus que nós oramos, amém. Amados irmãos, o livro de Ruth é uma história curta e muito surpreendente, e contém 4 personagens principais: Elimeleque, Noemi, Ruth e Boaz. Há alguns meses eu ministrei aqui sobre Elimeleque. Tiramos algumas lições práticas para a nossa vida cristã. Hoje eu quero focar em Ruth. Temos muitas coisas a aprender com Ruth. O nome desse livro é o nome dessa personagem, que é uma personagem que se destaca entre esses 4 personagens do texto.
E quando o autor coloca o nome de Ruth nesse livro, ele quer chamar atenção para os leitores para essa personagem e mostrar para a gente que ela tem muito a nos ensinar através das suas atitudes. Através desse livro, Ruth nos ensina muitos aspectos práticos sobre a beleza da amizade, o amor altruísta e, sobretudo, a fé. E é sobre a fé que eu quero destacar em Ruth. Sabemos que o livro de Ruth é um livro que aconteceu, a história de Ruth acontece no tempo dos juízes. O tempo de juízes é uma era das trevas da história de Israel. O momento mais triste, mais tenebroso, mais cruel. O povo de Israel, nessa época, abandonou Deus e seguiu outros deuses estranhos. A época dos juízes é uma época de apostasia, de rebeldia, de revolta contra Deus e todo tipo de imoralidade. É uma época triste onde o povo esqueceu de Deus. E no meio desse período de escuridão, de trevas e de apostasia, surge a história de Ruth. A história de Ruth acontece nesse momento de escuridão. Dessa forma, Ruth é como se fosse uma luz no meio das trevas que havia na história de Israel. É Deus dizendo para a gente, onde não se esperava a fé. Quando Deus não encontra fé em Israel, Deus encontra fé em uma moabita, uma estrangeira chamada Ruth. Enquanto Israel voltou as suas costas contra Deus, você tem uma moabita que se achegou a Deus, ao Deus verdadeiro. E isso faz da história de Ruth uma história surpreendente para todos nós e tem muito a nos ensinar acerca de fé. Mas não é uma fé qualquer, mas é uma fé prática. Ruth é uma história de fé prática. Primeiramente, aprendemos que a fé que Ruth expressa no livro é uma fé que nos surpreende, é uma fé surpreendente. A gente observa isso nos versos 15 a 17 que nós acabamos de ler. Conta a história que, após a morte do seu marido e a morte dos seus 2 filhos, Noemi, sozinha em Moabe, em terra estranha, toma a decisão de voltar para Israel, para Belém. E as 2 noras decidem também ir junto com Noemi. Mas Noemi então diz: vocês não podem ir, vocês têm os seus pais aqui, eu não tenho ninguém. Fica aqui. E de repente Orfa, que é uma das noras, desistiu de ir com Noemi e ficou em Moabe, na sua terra natal. Mas você vê uma diferença de Ruth. Ruth diz: não me istes para que eu te deixe, eu quero ir. Você vê uma fé surpreendente porque ela diz: o seu Deus vai ser o meu Deus, o seu povo vai ser o meu povo. E então Ruth decide ir com Noemi para servir o Deus de Israel. Amado, a gente percebe aqui a conversão de Ruth. Na verdade, nós não sabemos o momento exato dentro da história que Ruth se converte ao Deus de Israel. Nós não sabemos exatamente, mas esse relato do capítulo, dos versos 15 a 17, mostra a conversão de Ruth. A conversão dela é notável. Porque a mudança de Ruth não é apenas geográfica, não era apenas cultural. Ela não queria apenas trocar de cultura, sair da cultura de Moabe para ir para a cultura de Israel. Ela não queria apenas trocar de endereço, de país. Ela queria mudar de vida. Ela acreditava no Deus de Israel e queria servir o Deus verdadeiro. Ela não estava apenas abraçando uma nova cultura, ela não estava apenas mudando de endereço, ela estava renunciando aos seus deuses, os deuses de Moabe, e se rendendo a Yahvé, o Deus de Israel. Percebe-se uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade, uma mudança de vida, uma mudança de perspectiva. Uma moabita então que decide abandonar os seus deuses e segue o Deus de Israel e quer fazer parte do povo de Deus, do povo de Israel.
Amados, essa conversão de Ruth se torna evidente pela convicção dela. Ela tem convicção. Não é uma fé fraca, não é uma fé vazia, mas uma fé que foi atestada pela convicção que ela demonstra nesses versos 15 a 17. Ela disse para Noemi: não insista para mim ficar nessa terra. Eu quero ir. Eu quero fazer parte do seu povo. Eu quero servir o Deus que você serve. Amados, a gente vê então um contraste entre Orfa e Ruth. Noemi disse para Orfa: eu não tenho mais como ter filhos para oferecer para vocês, eu não tenho nada, sou uma viúva que não tenho terra, não tenho bens. Orfa então diz: então eu vou ficar aqui então em Moabe. Orfa então decidiu: vou ficar aqui com meus pais, vou ficar aqui com a minha herança. Mas Ruth não mudou a sua postura, não mudou a sua convicção de fé em Deus. Ela disse: não insista comigo. É uma decisão, não baseada em circunstâncias, mas baseada na fé. Orfa não tinha a mesma convicção de fé que Ruth demonstrou, e por isso ela desistiu. Ruth teve uma postura firme, convicta, apesar da insistência de Noemi, dizendo para ela: filha, fica com seus parentes, fica aí com seus deuses, eu vou embora sozinha para Israel servir o meu Deus. A fé de Noemi, a fé de Ruth, não estava condicionada à segurança que Noemi poderia oferecer para ela, até porque Noemi não poderia oferecer nenhuma segurança para Ruth. Era uma viúva sozinha e estava indo embora para sua terra sem nada, sem o marido, sem os filhos, sem herança, sem nada. Amados, uma fé verdadeira não fica achando uma segurança terrena. A fé de Ruth não está fundamentada nos bens que Noemi poderia oferecer, ou em alguma segurança terrena que Noemi poderia oferecer para ela. A fé de Ruth estava em Deus. Deus é a segurança dela. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus, e seja o que Deus quiser que aconteça comigo. Ela coloca a sua vida e o seu destino na mão de Deus, indo para outra nação, para servir outro Deus que ela acredita ser o Deus verdadeiro, e diz: o Senhor vai prover o que vier que acontecer. Isso é fé. Você lançar nos braços de Deus sem segurança terrena, sem nenhuma segurança palpável terrena aos olhos humanos. Você apenas crer em Deus e acreditar nele. Amados, é essa fé que Deus espera de nós. Não é uma fé fundamentada em coisas terrenas. Não é uma fé fundamentada apenas enquanto você está bem. Não é uma fé onde você segura nos seus bens. A fé verdadeira é quando você se lança aos braços de Deus, confiando nele. Aconteça o que acontecer, eu acredito que é o Deus verdadeiro. E mesmo que venha acontecer aquilo que eu não queira que aconteça, eu sei que Deus está no controle, está cuidando de mim. Isso é fé. Isso é ser guiado pela fé e não pelas circunstâncias. A fé de Ruth era genuína, e por isso era uma fé surpreendente, e surpreende todos nós, porque é uma moabita. Deus encontra uma fé genuína entre povos estrangeiros que adoravam outros deuses, enquanto Deus não consegue achar fé verdadeira em Israel, onde o povo está na apostasia, na rebeldia e na imoralidade. Amados, tudo isso mostra que essa declaração de fé de Ruth não foi mero impulso da emoção, não foi impulsionada pela emoção, não foi impulsionada por uma coisa visível que ela tenha visto. Não, ela creu em Deus, o Deus verdadeiro, e diz: eu vou deixar tudo e vou seguir esse Deus, vou abandonar os meus parentes e vou servir esse Deus, e quero fazer parte desse povo.
Isso nos faz lembrar das palavras do nosso Jesus: quem não foi capaz de deixar pai e mãe por amor a mim, não é digno de mim. Jesus diz o seguinte: quem amar pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, a fé que Jesus está falando nos evangelhos é a fé que Ruth, séculos antes, já está demonstrando para nós. Ela acreditou em Deus, ela larga a sua família com seus deuses e vai seguir a sua vida servindo o Deus verdadeiro. Amados, uma fé genuína é demonstrada em tempos de decisões, onde você não olha para as circunstâncias, porque a fé genuína, a fé cristã, nos convida a colocar nossa fé de forma ultra circunstancial. A nossa fé deve ser acima das circunstâncias, acima dos problemas visíveis, das lutas desse tempo. É fundamentada em Deus, é uma fé segura em Deus e não em coisas, e não em momentos, mas em Deus. Lançar a nossa vida em Deus e acreditar que Ele sempre vai cuidar da gente, vai nos conduzir, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que acreditam em Deus, e que Deus vai nos conduzir conforme os seus propósitos, e nos fazer experimentar de coisas que vai aperfeiçoar a nossa fé, porque essa é a fé genuína que Deus viu em Ruth e que Deus quer ver em cada um de nós. Amados, mas outra coisa que eu aprendo com Ruth não é apenas essa fé ultra circunstancial, lançar nos braços de Deus sem reservas, tendo apenas Deus como a nossa segurança, mas eu aprendo com Ruth também uma conduta admirável, ou seja, uma fé prática. A fé de Ruth não era uma fé abstrata, uma fé meramente verbal, sem vida. A fé de Ruth não era morta, a fé de Ruth era prática, era surpreendente, era vista na conduta admirável que ela mostrava quando ela chegou em Belém, no meio do povo de Israel. Ela mostrou que era crente de verdade, que era convertido. E isso foi visto pelas pessoas que estavam observando Ruth na cidade de Belém. Você percebe que Ruth era uma mulher responsável. Você vê no capítulo 2, verso 2, que ela chama para si a responsabilidade. Ela chega lá e não cruza os braços. Ela diz para Noemi: Noemi, deixa eu ir ao campo a pegar espigas para nós não morrermos de fome. Ela é proativa. Ela não esperou ninguém pedir, ela não esperou Noemi dizer: oh, minha filha, vai procurar uma coisa para comer. Ela tomou a iniciativa. Ela diz: deixa eu ir. E Noemi diz: vai, minha filha. Ela não esperou ninguém pedir, não precisou ninguém mandar, ela foi proativa, mostrando ser uma pessoa responsável, que toma para si a responsabilidade sobre os seus ombros, que é uma atitude que Deus sempre requer do verdadeiro cristão, ter uma vida responsável. O mundo precisa ver nos crentes verdadeiros responsabilidade em todas as nossas atitudes. Nós percebemos em Ruth simplicidade. É uma mulher simples. Capítulo 2, verso 5 até o verso 7 diz que depois perguntou Boaz ao servo encarregado, diz: quem é essa moça? O servo respondeu: essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. E ela pediu permissão: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Mas a simplicidade de Ruth pode ser percebida no fato de ela pedir permissão para pegar algo que era de direito dela. A lei de Israel dizia o seguinte: os pobres, as viúvas, os estrangeiros, os órfãos poderiam pegar toda a espiga que ia caindo do chão após os segadores colherem naquela plantação. Era lei. Era direito dos órfãos, da viúva e dos estrangeiros, a tríade dos desamparados no Antigo Testamento.
Ela não não precisava pedir permissão. Me permita pegar as migalhas que caíram no chão. Após os segadores passarem, ela não precisava pedir permissão. Era direito dela. Mas ela chega e diz: me permita pegar um pouco das espigas que caíram no chão. E aquilo foi surpreendente, atitude de responsabilidade, atitude também de simplicidade, de humildade daquela jovem que mostrou que a fé em Deus se demonstra nas atitudes. Não é apenas dizer eu creio, eu sou cristão, eu sou evangélico. Amados, a gente vê que no século 21 cresceu o número de evangélicos nominais, o de cristãos nominais, crentes nominais, com crentes só de nome, só de carteirinha de membros, mas não demonstram na vida um verdadeiro cristianismo. Amado, ser evangélico é viver o evangelho. Ser cristão é as pessoas ser capazes de ver em você e em mim Cristo. E você vê isso na vida de Ruth. Ela se converteu de verdade. A vida dela começa a demonstrar uma conversão verdadeira, na sua responsabilidade, na sua simplicidade, na sua humildade. Eu aprendo com Ruth também na disposição dessa mulher, dessa jovem senhora chamada Ruth, a disposição e a coragem. Capítulo 2, verso 7 diz que ela veio desde a manhã até o início da tarde. Uma mulher que trabalha. E os empregados de Boaz observavam a dedicação daquela mulher que trabalhou o dia inteiro para pegar espigas para sobreviver, juntamente com Noemi. E as pessoas observavam e viam a dedicação e a coragem dela. O servo mostra admiração pela atitude de Ruth. Boaz também fica admirado com a disposição e a coragem daquela jovem. E Ruth demonstrava ser uma mulher de valor. A conduta exemplar daquela mulher e admirável é reflexo da sua fé em Deus. Ruth foi corajosa porque ela enfrentou riscos grandes que ela estava correndo. Era uma mulher viúva, e Noemi no capítulo 2, verso 22, mostra preocupação com a integridade física de Ruth, e diz para Noemi, diz: ó minha filha, saia com as servas para você não ser molestada por algum homem, cuidado. Mas veja que a disposição dela e a coragem dela, sempre ela tomou os cuidados devidos, mas isso foi uma demonstração de coragem. Poderia sofrer algum abuso, era uma viúva sem marido para protegê-la, e ela demonstrou essa coragem, essa disposição, vista e comprovada pelos servos e por Boaz. Mas a fé prática mais surpreendente que eu vejo na vida dessa jovem mulher, Ruth, foi esse amor altruísta. O altruísmo que havia na vida de Ruth. O capítulo 2, verso 17 e 18 diz o seguinte: esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, manhã até o fim da tarde, debulhou o que havia apanhado, e foi quase uma erva de cevada. Foi muita coisa, muito trabalho, apanhando as espigas que caíam no chão. Ela tomou aquilo, todo aquilo, e veio à cidade, e viu a sua sogra, o que havia apanhado, e também o que sobejava depois de fartar, tirou e deu também à sua sogra. Ela não trabalhou apenas para si mesma, ela não pensou apenas nela. Ruth é convertida, ela é crente, ela é uma cristã, que acreditou em Deus e demonstra uma fé em Deus, e a sua vida mostra transformação. Ela trabalhou duro, ela poderia chegar e dizer: não, é tudo meu, eu corri risco, então é tudo meu. Ô Noemi, você vai lá, a viúva pode pegar também, eu sou viúva, fui lá e peguei, amanhã você vai e pega para você, Noemi. Ela não fez isso, amados.
Ela correu risco, trabalhou, levantou cedo, ficou até o fim da tarde e pegou aquele tanto de espigas que poderiam dar para semanas se ficasse para ela sozinha. Mas ela não pensou só nela. Ela diz: eu preciso cuidar da viúva chamada Noemi. Ela é mais velha, não tem a disposição que eu tenho força. Então ela repartiu e deu para sua sogra e cuidou dela. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Quando você tem um amor que é capaz de repartir, um amor capaz de ver a falta do outro e você se colocar como instrumento de bênção na vida do outro, isso é cristianismo, isso é Cristo ensinando a gente. Isso é para provar para a gente, amados, que a fé cristã é um princípio que vem desde o Antigo Testamento. Os ensinos de Jesus no Novo Testamento já eram apregoados desde o Antigo Testamento. Porque Evangelho é desde Gênesis capítulo 3, verso 15, é o Evangelho. Você vê o verdadeiro Evangelho na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Jó. Jó vivia o Evangelho. Ruth vivia o Evangelho de Cristo, alguém que não pensou nela apenas, mas pensou em alguém que precisava também. Amados, e vivemos numa sociedade hoje individualista, e a cada século que passa isso se torna mais evidente. As pessoas pensando em si mesmas, a concorrência vai aumentando a cada ano, em todas as esferas, a disputa por trabalho, disputa no vestibular, disputa em todos os cantos. Então a sociedade vive em disputa. Isso muitas vezes faz um ser humano ser menos humano, e se afastando cada vez mais de Cristo, que é o verdadeiro homem de excelência, que nos ensina a humanidade do verdadeiro Evangelho. Amor pelo próximo. Jesus resume os mandamentos em 2 frases: amar a Deus acima de todas as coisas, e Ruth fez isso. Ruth amou a Deus acima de todas as coisas. De que forma? Deixou pai, deixou mãe, deixou irmãos para servir o Deus verdadeiro. Deixou heranças, se possível, se tinha, não sabemos com certeza se tinha, mas deixou tudo para trás. E foi seguir o Deus. Amou a Deus acima de todas as coisas. E às vezes nós estamos apegados a coisas, não somos capazes de amar a Deus acima de todas as coisas. Amados, o segundo aspecto do verdadeiro Evangelho de Cristo é amar o próximo como a ti mesmo. E você vê esse Evangelho na vida de Ruth. Ela foi capaz de amar o próximo como a si mesmo. Ela foi capaz de pagar o preço, sofrer riscos e trabalhar o dia inteiro e chegar e ver o resultado do seu trabalho e dividir com o outro. Humanidade. Aquilo que Cristo nos ensina, que é o Evangelho. Você olhar para o outro necessitado e ver que você tem muito, você dividir com aquele que tem pouco e ajudar esse instrumento de bênção na vida de alguém. Amados, Ruth não pensou apenas em si, ela não desfrutou sozinha do resultado do seu trabalho, mas compartilhou, trabalhou e compartilhou, sabendo que Noemi não tinha condições físicas necessárias para aquele trabalho. Amados, a verdadeira fé, ela é evidenciada na conduta de cada dia. Fé não é você dizer assim: eu sou evangélico. Fé não é você dizer assim: eu faço parte de uma igreja, está aqui a minha carteira de membro. Fé, ela tem que ser uma fé prática, uma fé vivencial, uma fé que você possa mostrar no dia a dia, nas suas atitudes, o verdadeiro ensino de Cristo. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a sua própria vida. Amados, a fé verdadeira, nós aprendemos que ela precisa ser coerente com as nossas atitudes. Não pode haver contradição entre a fé que eu professo e as atitudes que eu tenho no dia a dia. Fé e caráter andam juntos. Fé e comportamento, fé e a ética, a fé cristã e a moral. O cristianismo não é um mero sistema de doutrinas para você acreditar.
Cristianismo é vida, o Evangelho é para ser vivido, não apenas para ser apreciado. Tem muita gente que aprecia o Evangelho de Cristo, como o jovem rico apreciava e diz: mestre, eu quero ser um seguidor teu. E Jesus diz: quais são os mandamentos? E Jesus confrontou com os mandamentos, e ele então desistiu de seguir a Cristo, porque queria seguir Cristo só porque é bonito seguir Cristo, ser um discípulo de Cristo. E muitos hoje seguem na igreja apenas porque tem um certo status evangélico, para ser visto diante da sociedade. Amados, precisamos ser vistos diante dos olhos de Deus. Como Deus te vê, como Deus te enxerga. Deus te enxerga como evangélico ou não? Deus te enxerga como um cristão verdadeiro ou não? É isso que importa. Não o que as pessoas veem, mas acima de tudo o que Deus vê. Porque a fé verdadeira no Evangelho de Cristo é sempre externalizada em todas as nossas atitudes. Ruth é um exemplo disso. Ruth é um exemplo de alguém que viveu o verdadeiro Evangelho. Não apenas ela verbalizou, não apenas verbalizou a sua fé, mas ela viveu aquela fé. Responsabilidade, humildade, simplicidade, compromisso, coragem e amor pelo próximo. Tirar um pouco de si para abençoar outro, isso é Evangelho. Amados, eu ouvi recentemente um pastor, acho que é de São Paulo, dizendo o seguinte: que se esse tanto de milhões de crentes que dizem ter no nosso país vivesse um só dia o verdadeiro Evangelho de Cristo, o nosso país não estaria desse jeito. Um dia só. Se esses milhões de crentes vivessem como crentes um só dia, o mundo seria diferente. Vamos colocar em pé, vamos orar agradecendo a Deus, pedindo a graça de Deus para que o verdadeiro Evangelho que nós cremos venha a ser verdade na nossa vida, venha a ser verdade na nossa história, para que as pessoas possam ver em nós não apenas o discurso, mas também a vivência do verdadeiro Evangelho. Coloque a mão sobre o seu coração. Deus, nós estamos juntos, Senhor, aqui como povo do Senhor, igreja do Senhor, e o Senhor espera de cada um de nós que sejamos luz no meio das trevas. Ó Pai, a nossa vida deve ser o Evangelho pregado entre as pessoas não crentes, Pai. A nossa vida deve ser modelo, a nossa vida deve ser expressão genuína do verdadeiro Evangelho que nós cremos. Ó Pai, pedimos a Tua graça, pedimos a orientação do Teu Santo Espírito, para que possamos, Senhor, testemunhar verdadeiramente desse Evangelho através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através das nossas ações, das nossas reações. Que as pessoas venham ver em nós o Cristo ressurreto, que o povo possa ver em nós o amor de Cristo, a graça de Cristo, a compaixão de Cristo. Ó Deus, e que a gente venha amar o Senhor assim de todas as coisas, e que possamos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Dá-nos a Tua graça, Senhor. Ó Pai, que a gente não venha envergonhar o Teu nome entre as pessoas, mas que a nossa vida venha produzir orgulho e muita alegria ao Teu coração, através do nosso testemunho, através das nossas atitudes, refletindo no mundo o verdadeiro Evangelho da Tua graça em nós.